Capítulo 5. Investimentos em renda fixa. Aprenda a comprar títulos da dívida, perca o medo de investir e comece já a acumular seu patrimônio. Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic. Luiz Fernando Veríssimo, escritor. Sem medo de investir. Muitas vezes nos referimos a gastos como sendo investimentos porque achamos que determinada despesa traz algum tipo de retorno para nós, seja em termos pessoais, seja em termos profissionais. Assim, é comum ouvir um pai dizer que, ao comprar um pacote de viagem para a família, está fazendo um investimento. O pai pensa, logicamente, nos benefícios em termos da experiência de vida que a viagem pode proporcionar. O conceito mais preciso de investimento, porém, é outro. Para a economia, investimento é apenas aquilo que traz retorno financeiro. Claro que viajar pode ser um excelente destino para seu dinheiro. Gastar não é ruim. O principal motivo para ganhar dinheiro é poder gastar, mas gastar não é investir. Dessa forma, o objetivo de se investir vai além do que simplesmente manter seu patrimônio. Significa multiplicá-lo. Como vimos nos capítulos 2 e 3, isso é possível por meio da poupança, que nada mais é do que a semente de sua árvore do dinheiro. Porém, só ter a semente não resolve, você precisa plantar essa semente em terra boa, ou seja, para fazer essa poupança semente frutificar, é preciso investir seu dinheiro. Fazer sobrar possibilita que você realize investimentos capazes de render juros e lucros. É uma forma de fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de o contrário. Talvez você esteja pensando, mas isso não é para mim. É arriscado demais e eu também não sou rico. Não se preocupe. Isso é normal. Todos nós temos medo daquilo que nos é desconhecido. Mas nem tudo que não conhecemos representa necessariamente um perigo, não é verdade? Tendo isso em mente, este capítulo foi especialmente elaborado para você desmitificar muitos de seus conceitos sobre o assunto. Você entenderá que é possível fazer aplicações sem ter rios de dinheiro ou se expor a riscos elevados. Agora que você já aprendeu a se organizar financeiramente e a poupar, verá novas alternativas de investimentos disponíveis no mercado e será capaz de identificar qual delas se enquadra em seu perfil. Diferentemente do capítulo 1, que coloca você o desafio de se conhecer melhor, a proposta neste momento é outra. Conheça o mercado financeiro e se beneficie disso. Investir é uma forma de fazer o dinheiro trabalhar para você. Existem diversos tipos de investimento. Um dos mais conhecidos e utilizados é a compra de um imóvel, que pode gerar lucro por meio de sua valorização ou aluguel. No capítulo anterior, vimos as aplicações coletivas, como fundos de investimentos, planos de previdência e clubes de investimentos. Outra forma, um pouco menos popular, são as aplicações financeiras que você pode fazer diretamente, isso é, sem a intermediação de um gestor de investimentos. Entre essas, pode-se incluir a compra de títulos e ações. Os investimentos realizados no mercado financeiro geralmente são divididos em duas categorias, renda fixa e renda variável. A primeira refere-se a títulos emitidos pelo governo ou por uma empresa, e a segunda, a ações. Ao realizar a compra dos papéis de renda fixa, você está, na verdade, emprestando dinheiro para seu emissor, que o pagará com juros no dia do título. Já ao adquirir ações, você está comprando pedacinhos da propriedade de uma empresa, que pode ter lucros e dividir isso com você, dividendos, ou ter suas ações valorizadas. Risco. Quanto que um retorno pode variar ao longo do tempo. Risco em finanças não é a possibilidade de algo dar errado, mas a variação ou volatilidade dos possíveis resultados de uma aplicação. Assim, risco pode ser a possibilidade de você perder ou ganhar muito dinheiro. Mercado financeiro. Sistema composto por instrumentos financeiros responsáveis pela troca de recursos entre pessoas, empresas e governos, equilibrando as necessidades de cada um. Os investimentos de renda fixa podem ter seu ganho dimensionado no momento da aplicação, ao contrário dos ativos de renda variável,
cujo retorno não pode ser estimado no instante da compra. Assim, as aplicações em renda fixa são mais estáveis que as de renda variável e, por isso, são consideradas mais conservadoras, ou seja, de menor risco. Como vimos nos capítulos anteriores, o risco, nesse caso, está associado à volatilidade, ou seja, a quanto um investimento sobe e desce de preço ao longo do tempo. Se você aplicar R$ 1.000 em ações, a cada dia haverá um valor diferente de seus investimentos. Já se aplicar em um título de dívida, raramente terá grandes flutuações no valor de sua aplicação. Os derivativos são outro tipo de investimento. Tratam-se de ativos em que o preço deriva de outro ativo, por exemplo, o direito de comprar ou vender uma ação ou uma saca de soja por determinado preço em data futura. Além dos fundos de investimento que vimos no capítulo anterior, existem outras formas de investir em renda fixa. Por isso vamos analisar, neste capítulo, formas fáceis e simples de investir, que se tornaram acessíveis e interessantes ao investidor individual nos últimos anos, por oferecer um bom equilíbrio entre rentabilidade, liquidez e segurança, caderneta de poupança, tesouro direto, CDB e debêntures. Além disso, dedicamos o próximo capítulo a explicar melhor como funciona a Bolsa de Valores e a como comprar ações via o Mebroker. Prepare-se para se tornar um investidor sofisticado. Resumindo: tipos de investimento. A. Imóveis. Casa, apartamento, terreno. B. Aplicações financeiras. Renda fixa, mais conservador, títulos públicos e privados, prefixados e pós-fixados, fundos de investimento em renda fixa. Renda variável, menos conservador, ações, fundos de investimento em renda variável. C. Outros derivativos. O ideal é que você diversifique seus investimentos e os distribua entre títulos, imóveis, ações e outros, eventualmente. Na prática, antes de iniciar um plano de investimentos, defina 1. Seu horizonte de tempo, em quantos meses ou anos você quer acumular o suficiente. 2. Seus objetivos, quanto é suficiente para você. Para que você quer acumular? Uma viagem, a casa própria, a aposentadoria? Diferentes objetivos requerem diferentes estratégias. 3. Sua tolerância ao risco. Você é capaz de dormir tranquilo com seu dinheiro aplicado em um ativo que aumenta e diminui de preço diariamente, como ocorre com as ações, por exemplo? Existem pessoas que sabem que estão ganhando ao investir, mas não suportam a insegurança de não saberem o exato valor futuro de seus investimentos. 4. Como você irá distribuir seus investimentos? Lembre-se da regra dos 70 mostrada no capítulo 3 para dividir suas aplicações entre ações, renda fixa, imóveis ou outros. Caderneta de poupança. A caderneta de poupança é uma das mais tradicionais instituições nacionais. Surgiu quando Dom Pedro II criou a Caixa Econômica Federal, por meio do decreto no 2723 de 1861 e, na sua esteira, também criou a caderneta de poupança. Desde aquele tempo, já tinha por finalidade receber, a juro de 6%, as pequenas economias das classes menos abastadas e de assegurar, sob garantia do governo imperial, a fiel restituição do que pertencer a cada contribuinte, quando este o reclamar. Desde o início, a poupança era o socorro das camadas menos favorecidas da população, para os momentos difíceis ou a reserva para a aposentadoria. Aos escravos também foi dado o direito de ter uma caderneta de poupança. A caderneta foi um dos poucos portos seguros da poupança no longo período inflacionário brasileiro. Entre agosto de 1964 e junho de 1994, a caderneta de poupança repunha a inflação do período passado e pagava ainda juros de 0,5% ao mês. Ou seja, quem tivesse dinheiro na poupança estava protegido da inflação. Esse instrumento de indexação da poupança pode ter servido para prolongar a inflação, mas certamente também foi fundamental para a sobrevivência das economias das camadas mais humildes da população durante aqueles anos difíceis. A credibilidade da poupança só foi arranhada com a redução da correção monetária durante o Plano Cruzado. E, depois, pelo duro golpe do congelamento da liquidez durante o Plano Collor.
Mesmo com esses pequenos percalços, a caderneta ainda mantém a aura de porto seguro da poupança dos mais humildes. Mas sempre atraiu também um pequeno percentual de pessoas do topo da pirâmide social, devido à qualidade e segurança, garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito até o limite de R$ 60 mil por CPF. Os milhões de poupadores que depositam as economias na caderneta de poupança, em geral, têm menos informação e disposição para buscar investimentos mais arrojados. São aplicadores que raramente fazem grandes movimentos de entrada e saída de recursos. Esse comportamento estável dos pequenos poupadores não se repete nas camadas mais abastadas e informadas da população. Os grandes investidores normalmente mudam rapidamente de uma aplicação para outra quando as condições da economia se alteram. Quando a poupança se torna atrativa, grandes volumes de dinheiro migram para esta aplicação. E se a condição muda, esses recursos saem rapidamente em busca de melhor remuneração. Como os recursos da poupança devem ser aplicados preponderantemente no financiamento imobiliário, que é tipicamente uma aplicação de longo prazo, essa entrada e saída de grandes somas de recursos pode desestabilizar o sistema. Isso ocorreu em 2009. Com a grande queda das taxas de juros, a caderneta de poupança passou a competir com fundos de investimentos e títulos públicos. A existência de uma aplicação com mais liquidez, mais segurança, mais simplicidade e maior rentabilidade que as demais categorias de investimentos faz com que todos os investidores a procurem. É o que em finanças se denomina de investimento dominante. Isso gera instabilidade no sistema de financiamento habitacional e dificulta o financiamento público. Em 2012, a forma de remuneração da caderneta de poupança foi alterada. Em vez dos fixos 6,17% ao ano mais TR, sempre que a Selic estiver em 8,5% ou menos, a poupança remunera 70% do valor da taxa Selic, mais TR. No gráfico seguinte pode-se ver o que aconteceria com o dinheiro de alguém que tivesse investido R$ 100 na caderneta de poupança em janeiro de 1968. Para efeito de comparação, foi subtraída da moeda brasileira a inflação medida pela Fundação Getúlio Vargas por meio do Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, IGPDI, de janeiro de 1968 a dezembro de 1979 e IGPM do IBGE após esta data. Rentabilidade acumulada da caderneta de poupança deflacionada IGPDI-FGV, janeiro de 1968 até dezembro de 1979 e IPCA-IBGE janeiro de 1980 até dezembro de 2012. Ao longo dos últimos 45 anos, a rentabilidade real, já descontada a inflação, foi de 289% ou 3,06% ao ano em média. No geral, a caderneta paga os juros na data de aniversário, definida em determinado dia do mês. Só irá render aquele dinheiro que ficou parado na conta entre 2 aniversários, ou um mês completo. Mesmo os bancos que oferecem cadernetas com múltiplos aniversários somente pagam os juros se o dinheiro ficar depositado desde o último aniversário da conta. Você pode sacar o dinheiro da poupança antes do aniversário, mas não receberá os juros mensais referentes à aplicação do valor sacado. O rendimento da caderneta de poupança costuma ser igual em todos os bancos. A caderneta de poupança sempre foi um instrumento simples e seguro. Por essa razão, é a aplicação mais popular do país. Seu uso é indicado principalmente para a formação da chamada reserva de emergência. Como ninguém está livre de ter imprevistos financeiros na vida, manter uma pequena quantia na caderneta de poupança permite ter dinheiro disponível para o saque imediato em caso de emergência. Assim, a reserva de 3 a 6 vezes o valor de seus gastos mensais na poupança pode ser uma boa alternativa para evitar empréstimos de última hora, que, geralmente, custam muito caro. Muitos adquirem cadernetas de poupança para os filhos, acreditando que é a melhor forma de investir o dinheiro do estudo deles. A julgar pelos dados de longo prazo, essa não é a melhor aplicação, pois existem alternativas mais atraentes, como veremos a seguir. Para efeito de comparação, usando os mesmos critérios do exemplo demonstrado no gráfico, se a aplicação dos R$ 100 tivesse sido feita na Bolsa de Valores, o investimento teria crescido 47 vezes, tomando como base o Ibovespa.
Tesouro Direto. O que é? Tesouro Direto é um programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas via internet, desenvolvido pelo Tesouro Nacional em parceria com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Comprando esses papéis, o governo passa a ser seu devedor e se compromete a pagar o empréstimo mais os juros decorrentes dele na data de vencimento ou de resgate do título. Essa é uma forma de a União regular a oferta de moeda no mercado e também de conseguir recursos para financiar atividades do governo federal, como educação, saúde e infraestrutura. Antes do sistema ser criado, em 2002, as pessoas físicas compravam títulos públicos apenas indiretamente, por meio da aquisição de cotas de fundos de investimento. Apenas instituições financeiras, ou seja, grandes especialistas no mercado podiam comprar títulos do governo. Hoje, temos essa opção de investimento sem a necessidade de intermediação de um gestor profissional nas negociações. Com a administração direta de seus recursos, por meio de um banco ou corretora de valores, você mesmo pode adequar os prazos indexadores dos títulos a seus interesses e ficar livre das altas taxas de administração. Veja outras vantagens do Tesouro Direto. Baixo custo, alguns títulos custam menos de R$ 1.000. Mas o valor mínimo que você precisa desembolsar para investir no Tesouro Direto é inferior a R$ 100, porque você pode adquirir apenas uma fração de, no mínimo, 10% do preço total de um título, desde que o valor mínimo da compra seja R$ 30. Liquidez do investimento. O resgate dos títulos é feito automaticamente na data do vencimento, mas estes podem ser colocados à venda antes, pelo preço do mercado. Você poderá vender seus títulos todas as quartas-feiras, também em frações. Rentabilidade elevada. Os rendimentos, para investimentos de valores não muito elevados, são superiores aos das demais aplicações financeiras equivalentes disponíveis no mercado. Segurança. O risco de que a União não pague os títulos é muito baixo, ou seja, esse investimento é 100% garantido pelo governo federal. Opções de investimento. 5 tipos de títulos, com taxas pré ou pós-fixadas e datas de vencimento a curto, médio e longo prazos. Diferencial. Reduzidas taxas de administração e de custódia e imposto de renda cobrado somente no momento da venda, vencimento do título ou pagamento dos juros intermediários. Comodidade e fácil acesso, tudo realizado com segurança via internet. 2. Como começar? Os pré-requisitos são simples: viver no Brasil, ter cadastro de pessoa física, CPF, e uma conta corrente. Depois de atender a essas exigências, você precisa se cadastrar em um dos chamados agentes de custódia habilitados pelo Tesouro. Há uma lista dessas instituições no site www.tesourodireito.gov.br. Entre elas, estão o Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, além de várias corretoras de valores. Você deve contatar o agente de sua preferência, dizer que gostaria de investir em Tesouro Direto, passar a documentação solicitada para ser cadastrado no sistema e abrir uma conta investimento. A maioria dos agentes de custódia permite que você se cadastre diretamente no site da instituição. Atenção! As taxas de custódia cobradas por cada agente variam. Itaú, 0,5%. Banco do Brasil, 0,5%. Caixa Econômica Federal, 0,4%. Investo, 0,35%. Demais corretoras, de 0% a 2%. Atenção! Dados de janeiro de 2013. Valores passíveis de alteração. O ranking mensal de taxas dos agentes de custódia é publicado no site do Tesouro Direto. Asterisco valores referentes ao ano incidente sobre o valor da aplicação no momento de compra. Cuidado! Alguns agentes de custódia cobram valores extremamente elevados, que destroem a rentabilidade dos investimentos. Pesquise bem o valor dessas taxas antes de começar a aplicar. Caso você tenha escolhido um banco, não fique assustado se, na hora de conversar com o gerente, ele nem mesmo souber do que trata o Tesouro Direto. É normal isso acontecer.
Além de ser uma opção de investimento relativamente nova, os bancos não têm tanto interesse em que seus clientes migrem para esse tipo de aplicação e, assim, fujam das lucrativas taxas que podem ganhar de você caso decida comprar fundos de investimentos ou um plano de capitalização, por exemplo. Agentes de custódia. Banco ou corretora que irá custodiar, ou seja, guardar, tomar conta de seu investimento. Em troca, o agente recebe um pagamento pelo serviço, chamado de taxa de custódia. Na prática, uma vez já cadastrado no agente de custódia, este o habilita a entrar no programa do Tesouro Direto. Em seguida, o sistema envia um e-mail a você, comunicando sua senha para entrar no programa. Depois de confirmá-la no primeiro acesso ao site, você está pronto para operar no Tesouro Direto. Dica: na hora de escolher seu agente de custódia, você pode começar por procurar um banco em que já tenha conta corrente. Lembre-se de verificar quanto seu banco cobra de taxa de custódia. Se a taxa for muito elevada, vale a pena buscar a alternativa mais barata para investir em títulos públicos. Pode ser que, neste momento, você já esteja ficando um pouco cansado de tantos detalhes técnicos e pensando isso é muito complicado. Nada disso. Pense em como é complicado andar de bicicleta, subir uma escada ou dirigir para quem nunca fez essas atividades antes. E você não faz isso todos os dias com enorme facilidade? Para quase todas as coisas da vida, a primeira vez é sempre um desafio. Entretanto, vencida a barreira inicial, tudo se torna muito simples. A rigor, qualquer pessoa que consiga comprar um livro pela internet é capaz de comprar um título público. Vamos pensar que você estivesse entrando em uma livraria pela primeira vez e não conhecesse nenhum autor ou título disponível. No caso de comprar um livro, qual seria seu primeiro desafio? Escolher qual livro comprar, não é? Da mesma forma, com os títulos públicos esse será seu primeiro desafio. Só que, diferentemente das livrarias, você não precisará escolher dentre milhares de títulos. O Tesouro Direto oferece apenas 2 dezenas de títulos diferentes, agrupados em 4 categorias 2. 3. Como escolher um título? Existem 2 grandes categorias de títulos à venda, a dos prefixados e a dos pós-fixados. Os do primeiro tipo são aqueles que permitem a você saber exatamente quanto irá pagar e quanto irá receber no futuro, ou seja, a taxa de juros é conhecida no momento da compra. Com os títulos pós-fixados, a rentabilidade depende da taxa básica de juros da economia, Selic, ou de uma taxa de inflação futura. Na categoria prefixados, existem as LTN, Letras do Tesouro Nacional, e as NTNF, Notas do Tesouro Nacional, Série F. Uma característica desses títulos é que, comprando um deles, você sabe exatamente a rentabilidade que receberá até a data do vencimento. Por outro lado, você fica sujeito à perda de poder aquisitivo em caso de alta da inflação e pode obter rentabilidade inferior à prevista caso precise vender seu título antes do vencimento. Se a taxa de juros de mercado sobe, você ganha menos. Já com a queda dos juros, a rentabilidade aumenta. São aplicações para quem tem perfil menos conservador e acredita que pode ganhar mais que o mercado. Esse ganho acima do mercado ocorre quando se compra um título prefixado e os juros caem mais do que o mercado estava prevendo. No entanto, esse título pode gerar perdas se os juros sobem ou caem menos do que o mercado previa. Também são uma boa compra para quem tem planos específicos e com data marcada, como uma viagem, e quer saber exatamente quanto terá no final do período. Vamos ver mais sobre eles, um a um. Selic. Sigla do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. É a taxa que reflete o custo do dinheiro para empréstimos bancários, com base na remuneração dos títulos públicos. Também é conhecida como taxa média do over, que regula diariamente as operações interbancárias. No dia 1º de janeiro de 2013, existiam 10 títulos diferentes para venda. LTN. As LTN são lançadas sempre tendo R$ 1.000 como valor de face, que é o valor que o Tesouro vai pagar por este título em uma data futura. Então, se você comprar uma LTN 01017,
saberá que, no dia 1º de janeiro de 2017, irá receber do Tesouro Nacional o valor de R$ 1.000. E você emprestaria R$ 1.000 hoje ao governo, para receber os mesmos R$ 1.000 dentro de 2 ou 3 anos? Claro que não. Por isso, o valor que você empresta deve ser menor que R$ 1.000. Só assim valerá a pena o empréstimo. Isso quer dizer que as LTNs são vendidas por um valor menor do que R$ 1.000 para poder pagar uma taxa de juros aos aplicadores. Esse desconto entre o valor futuro e o valor atual é o chamado deságio. Para saber de quanto é o valor que você aplicará para receber R$ 1.000 no futuro, consulte o site do Tesouro Direto, https://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro direto. Nesse endereço, o Tesouro divulga diariamente o valor das LTN, bem como a taxa de juros que você ganhará se esperar até o dia do vencimento para receber o dinheiro. Por serem títulos prefixados, as LTNs são boas para investir as economias de quem tem um objetivo concreto em futuro próximo, como aquela poupança para trocar a televisão da sala ou para uma viagem de férias. Perceba que, como os títulos estão sempre variando de preço, caso você não possa esperar até o vencimento para resgatar o dinheiro do título, poderá ter rentabilidade maior ou menor que aquela que estava prometida no dia da compra. NTN Série F. Assim como as LTN, as NTNF valerão R$ 1.000 no dia do vencimento. A diferença é que esse título paga juros proporcionais a cada semestre. Ou seja, as NTNF garantem rendimentos fixos de aproximadamente 10% ao ano, mas esse rendimento pode se alterar, uma vez que os títulos podem ser negociados com ágio ou deságio. Isso quer dizer que as NTNF podem ser vendidas por valor maior ou menor que R$ 1.000. As NTNF são ideais para pessoas que já estão consumindo sua poupança. Por exemplo, devem comprar esses títulos aquelas pessoas que buscam complementação da renda com o lucro de seus investimentos e que acreditam que os juros da economia tendem a cair no futuro. Um problema desses títulos é que, como eles pagam juros semestrais, o imposto de renda é cobrado com alíquota elevada nos primeiros pagamentos, como veremos na sequência. Nos pós-fixados existem 3 categorias: as LFT, Letras Financeiras do Tesouro Nacional, e as NTN, Notas do Tesouro Nacional, das séries B e B Principal. Esses títulos são ideais para as pessoas que não querem correr riscos de flutuações na inflação ou na taxa de juros futura. Conheceremos mais de perto as LFT e as NTNB e NTNB Principal. LFT. As LFT são títulos que garantem a seus detentores uma remuneração equivalente à taxa Selic, ou seja, terá a mesma taxa que o governo cobra de um banco que pede dinheiro ao Banco Central ou a mesma taxa que um banco cobra ao emprestar algum valor para o governo. Esses títulos são uma boa opção para investidores conservadores, que não toleram aplicações que variam muito. Se você pretende comprar a casa própria, por exemplo, e não quer sofrer com flutuações no valor de suas economias, esses títulos são a melhor alternativa de investimento. NTNB e NTNB Principal. São títulos corrigidos pelo IPCA, indicados para quem quer se proteger da inflação. Apresentam apenas a desvantagem da incerteza quanto à evolução de seu indexador. São ideais para quem deseja fazer poupança de médio ou longo prazo, porque são investimentos conservadores. IPCA, sigla para Índice de Preços ao Consumidor Ampliado. É o índice de inflação oficial utilizado pelo governo brasileiro. Indexador, indicador da variação do poder aquisitivo da moeda, inflação ou deflação, usado para corrigir monetariamente seu valor. Para quem já acumulou sua reserva financeira, está se aposentando e quer colher os frutos da árvore do dinheiro, é melhor comprar as NTNB, que pagam juros semestrais. Funciona como se você tivesse um imóvel e recebesse a renda de um aluguel a cada 6 meses, por exemplo, e ainda tem a vantagem de ser um patrimônio que não sofre depreciação, ao contrário dos imóveis. Já as pessoas que estão construindo a árvore do dinheiro, ou seja, acumulando para a aposentadoria, e para quem deseja construir um fundo para o estudo dos filhos, a melhor opção é adquirir as NTNB Principal.
Esses títulos acumulam rendimento e pagam os juros somente na data do vencimento. Algumas pessoas podem ficar admiradas com os prazos longos de alguns títulos. É normal que você estranhe comprar um título que só vencerá em 2050. Porém, pense na seguinte hipótese: se você decidisse comprar um apartamento para alugar, quando venceria esse investimento? Nunca, ou seja, receberia os aluguéis mensais, e se quisesse o dinheiro de volta, precisaria vender o apartamento. Com os títulos de longo prazo é a mesma coisa, você pode receber seus rendimentos mensais e vender o título quando quiser o dinheiro de volta. A vantagem é que os títulos não depreciam. E você também pode recuperar pequenas frações do montante total de seu investimento, vendendo partes dos títulos, o que não seria possível fazer se seu dinheiro estivesse aplicado em um imóvel. Depreciação. Quanto um bem se desvaloriza com o passar do tempo. Por exemplo, um apartamento de 100 metros quadrados com 20 anos pode custar menos da metade do preço do mesmo imóvel novo. Isso se deve à depreciação que o imóvel sofreu. Dica: independentemente do título que você escolher, leve sempre em conta seu horizonte de tempo e seus objetivos. Sempre escolha títulos cujo vencimento esteja próximo da data de realização de suas metas. Se suas metas permitirem, prefira títulos que vencem depois de 2 anos, pois, assim, você pagará menos imposto de renda. 4. Como comprar? Agora que você já está habilitado a operar no sistema, pode entrar e sair dele quando quiser. Basta acessar o site do Tesouro Direto em Invista Já e digitar seu nome de usuário ou login, seu CPF e senha, quando solicitados. Feito isso, o sistema mostra a você uma tela com as opções: consulta de saldo, operações realizadas, compra e venda de títulos. Não deixe de se cadastrar e conhecer o Tesouro Direto. O cadastro é totalmente gratuito. Rentabilidade do título igual variação do indexador mais taxa de juros. Para montar sua carteira de investimentos, basta escolher os títulos, a quantidade a ser comprada em múltiplos de 0,1 e confirmar a compra. Depois disso, não há como cancelar a negociação. Logo em seguida, o sistema do Tesouro Direto informa a data limite em que o dinheiro para pagar os títulos deve estar na conta de seu agente de custódia. Por isso, é bom entrar em contato com o agente antes para verificar seus dados. Tomando essas medidas, em 2 dias úteis depois do pagamento os títulos são seus. Dica: para fazer a simulação da rentabilidade dos títulos, consulte a calculadora do Tesouro Direto disponível no site https://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesourodireto. Dica: alguns bancos e corretoras criam dentro de seus sites uma parte dedicada à compra e à venda de títulos públicos. Um exemplo é o Banco do Brasil, maior operador de Tesouro Direto. Esses sites são bastante semelhantes à página do Tesouro Direto. Verifique junto ao agente de custódia escolhido se ele opera dessa forma. Lembrete: se você não tem acesso à internet, não se preocupe. É possível comprar e vender títulos da mesma forma. Para isso, você apenas precisa autorizar seu agente de custódia a operar no site do Tesouro Direto em seu nome, solicitando as operações pessoalmente ou por telefone. Variação de preços. Embora os títulos tenham seus preços fixados no momento da compra, seu valor costuma variar até a data de seu vencimento. Nos títulos prefixados, como as LTN, o preço cai quando os juros aumentam. Ainda assim, o valor do resgate continuará sendo de R$ 1.000. Contudo, se os juros caem, os preços das LTN aumentam. Com os títulos pós-fixados, ocorre o contrário. O preço das LFT não se altera com o aumento dos juros, pois estão diretamente atrelados à Selic. Sendo assim, se você acha que a economia irá se estabilizar, que os juros cairão, compre títulos prefixados. Caso contrário, compre títulos pós-fixados. Vale lembrar que quem define os preços é a média do mercado, segundo as teorias que vimos no capítulo 3.
Quanto maior o prazo dos títulos públicos prefixados, mais o valor presente do título varia quando os juros se alteram. Vejamos um exemplo da NTN-B principal com vencimento em 15 de agosto de 2024. Sendo assim, mais importante do que tentar adivinhar qual título renderá mais, é adequar o título às suas metas. Lembre-se de que o preço é resultado de milhares de negócios, em sua imensa maioria executados por gestores de fundos de investimentos e previdência. Dessa forma, é bastante difícil achar um título com preço incorreto e que permita ganhos especulativos. 5. Como vender? O Tesouro Direto realiza recompras toda semana, entre as 9 horas das quartas-feiras e 5 horas das quintas-feiras. Você pode esperar o vencimento de seus títulos ou vendê-los pelo preço do mercado antes da data de resgate. Essa última opção pode ser vantajosa se sua aplicação já atingiu rentabilidade considerada suficiente por você para alcançar seus objetivos. Exemplo: Carlos comprou 48 títulos LTN por um valor unitário de R$ 786,27, valor total R$ 37.740,96, e pagou as taxas de seu agente de custódia e da CBLC no valor de R$ 301,97. O objetivo de Carlos era conseguir R$ 48.000 para trocar de carro em 3 anos. Porém, se daqui a 2 anos ele encontrar o carro de seus sonhos em promoção por R$ 44.000, por exemplo, Carlos poderá vender suas LTN antecipadamente e realizar o sonho. 6. Controle. O sistema do Tesouro Direto armazena um histórico de todas as compras que você já fez e mostra um extrato mensal para você ter controle sobre suas operações com os títulos. O acesso a esses dados também pode ser feito pelos sites de bancos e corretoras que fazem o mesmo papel do sistema do Tesouro. 7. Custos. Os custos dessas operações são os seguintes. A. No momento da compra do título, é cobrada uma taxa de negociação de 0,10% sobre o valor da operação. B. Há também uma taxa de custódia da BM&F-Bovespa de 0,30% ao ano sobre o valor dos títulos, referente aos serviços de guarda dos títulos e as informações e movimentações dos saldos, que é cobrada semestralmente, no primeiro dia útil de janeiro ou de julho, ou na ocorrência de um evento de custódia, pagamento de juros, venda ou vencimento do título, o que ocorrer primeiro. Essa taxa é cobrada proporcionalmente ao período em que o investidor mantiver o título, e é calculada até o saldo de R$ 1,5 milhão por conta de custódia. No caso em que, no semestre, a soma do valor da taxa de custódia da BM&F-Bovespa e da taxa do agente de custódia for inferior a R$ 10, o valor das taxas será acumulado para cobrança no semestre seguinte, no primeiro dia útil de janeiro ou de julho, ou na ocorrência de um evento de custódia, pagamento de juros, venda ou vencimento do título, o que ocorrer primeiro. Contratação. A maior parte dos agentes cobra entre 0,25% e 0,50% ao ano. Mas existem agentes que cobram muito mais do que isso e também agentes que não cobram custódia nos títulos, como forma de tentar conquistar clientes para outras aplicações. Assim, no momento da operação de compra, o investidor pagará o valor da transação, preço unitário do título vezes a quantidade adquirida, mais 0,10% sobre o valor da transação, taxa de negociação BM&F-Bovespa, mais a taxa do agente de custódia referente ao primeiro ano de custódia. Caso o título tenha vencimento inferior a 1 ano, a taxa do agente de custódia será proporcional ao prazo do título. A taxa de custódia da BM&F-Bovespas, 0,3% ao ano, será provisionada diariamente a partir da liquidação da operação de compra, D mais 2. Imposto de renda, sobre o lucro. 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias. 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias. 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias. 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias. Vale a pena fazer investimentos com prazo superior a 2 anos. Há também o IOF,
que é cobrado somente quando o período de aplicação é inferior a 30 dias. Viu como é vantajoso e simples investir? Como você percebeu, não é preciso ser um analista financeiro, nem ter muito dinheiro. No final de 2012 existiam 328 mil investidores cadastrados no Tesouro Direto. Estes investidores detinham um estoque de títulos no valor de 9,58 bilhões de reais. Desde sua criação, o número de investidores no Tesouro Direto não parou de crescer. Agora é sua vez. Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC. Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC. É uma empresa pertencente aos participantes do mercado brasileiro. É a CBLC que liquida as operações para o mercado de ações e de títulos de renda fixa privada no Brasil. Também é responsável pela administração e operação dos sistemas do Tesouro Direto. Saiba mais. O longo processo inflacionário brasileiro e, posteriormente, o Plano Real direcionaram a maior parte da poupança interna para os títulos públicos. Esse tipo de aplicação dominou o mercado por seu baixíssimo risco e elevada remuneração. Durante os anos 90, os fundos de renda fixa e os fundos de pensão tinham suas carteiras quase integralmente compostas por esses títulos. Os bancos lançaram fundos lastreados em títulos públicos que cobravam elevadas taxas de administração, mas, como os títulos ofereciam boa remuneração, as pessoas que compravam cotas desses fundos não se preocupavam muito em pagar taxas elevadas aos bancos. Com a consolidação da estabilidade econômica e o equacionamento das dívidas interna e externa brasileiras, as taxas de rentabilidade dos títulos públicos diminuíram. Com isso, a taxa de administração dos fundos passou a ter peso muito importante na remuneração final dos títulos. Foi então que surgiu o Tesouro Direto. Agora, com a queda dos juros dos títulos públicos, muitos instrumentos privados de dívidas surgirão. Novos instrumentos de captação privados são muito bons para o país, porém comprar títulos privados é algo que exige mais atenção e conhecimento dos aplicadores sobre os riscos. CDB. Os certificados de depósito bancário, CDB, são títulos emitidos pelos bancos, que pagam taxas de juros no vencimento. Comprar CDBs é como emprestar dinheiro ao banco. O banco paga determinada taxa de juros para você e usa esse dinheiro para conceder empréstimos para outras pessoas, cobrando delas uma taxa de juros maior. A taxa de juros pode ser pré ou pós-fixada. CDB pré-fixado, você sabe antecipadamente qual taxa de juros irá receber no vencimento desse papel. São títulos com prazo mínimo de 30, 60 ou 90 dias, podendo ser negociados antes do vencimento. CDB pós-fixado. O valor do ganho é determinado no final do período e as taxas de juros têm como referência os juros praticados entre os bancos, nos certificados de depósitos interbancários, CDI, os quais os bancos usam para emprestar dinheiro entre eles. A remuneração do CDB pós-fixado costuma ser de 80% a 100% do CDI, variando de acordo com o porte do banco e com o relacionamento do cliente. Como o CDI oscila de acordo com a taxa Selic, quanto maior essa taxa, maior o seu rendimento mensal. Esse papel é mais adequado para quem espera o aumento da inflação. CDB com swap. São títulos que podem ser negociados com remuneração tanto prefixada quanto pós-fixada. Variam de acordo com o desempenho de indicadores como taxa Selic, taxa cambial ou CDI. Os montantes mínimos de investimento costumam ser superiores às modalidades anteriores, geralmente acima de R$100 mil. Custos. Quem investe em CDB paga o imposto de renda sobre uma porcentagem do rendimento que varia de 15% a 22,5%, da mesma forma como o título público. Como investir? Você pode comprar CDBs diretamente em sua agência bancária ou nos canais de comunicação de seu banco, como telefone e internet. É comum os bancos pagarem juros maiores para as maiores aplicações. As taxas pré-fixadas têm relação com a expectativa de juros futuros, em geral um pouco abaixo da Selic. Os juros são calculados com base em dias úteis. Debêntures.
Quando as empresas precisam tomar empréstimos no mercado, emitem esses títulos de renda fixa. Se você compra debêntures, está emprestando dinheiro para a empresa que as emitiu. As companhias podem fazer lançamentos de debêntures de forma particular ou pública. O prazo de vencimento e a remuneração são preestabelecidos e os ativos da empresa que emitiu os títulos podem ser dados como garantia. O principal atrativo são os juros que as empresas pagam, que normalmente são altos. Mas os riscos também são grandes, pois a empresa pode vir a não quitar a dívida. Quando se trata de uma grande empresa de capital aberto, que tem suas ações na bolsa, as chances disso ocorrer são poucas. É que essas companhias emitem balanços trimestrais que são divulgados para o conhecimento de todos. Assim, é possível saber se a empresa anda bem ou não. As debêntures não dão direito aos lucros da empresa, como acontece com as ações. Como comprar? Se você adquirir os títulos em bancos, corretoras e outras instituições financeiras, por intermédio de oferta pública, há a possibilidade de negociar o papel com outros investidores. Já na venda direta, você deve ficar com o papel até a data estipulada para o vencimento. A remuneração pode ser prefixada ou composta por juros estabelecidos, mais um índice de referência como juros mais a inflação definida pelo IGPM, por exemplo. A valorização dos títulos também interfere na rentabilidade. Quando você compra o título, ele tem prazo estipulado para vencer, normalmente de 2 a 3 anos. Se você quiser resgatar o valor antes desse período, dependerá do interesse de outros investidores em comprar a debênture. Também existem tipos de debêntures que podem ser convertidas em ações da empresa emitente. Tributação. Caso você resgate o valor do título em menos de 30 dias, também pagará o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, IOF. Esses impostos são descontados diretamente de sua conta bancária. IGPM. Sigla para Índice Geral dos Preços do Mercado. É outro índice de inflação, bastante utilizado. Comece já! Agora que você aprendeu mais sobre renda fixa, não deixe para depois o investimento de sua poupança e comece logo a regar sua árvore do dinheiro. Os títulos de renda fixa deverão representar parte importante de suas aplicações. Se você esqueceu da regra dos 70, volte ao capítulo 3 e verifique o percentual de investimento em renda fixa ideal para a sua carteira. Veremos no próximo capítulo que, além de investir em renda fixa, você deve aplicar em renda variável para fazer com que o dinheiro trabalhe por você. Confira como comprar partes de empresas pode fazer crescer bons frutos em sua árvore.